sua interesse, tu respondes, busco e encontrarei. Vamos fazer uma leitura na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 1. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Até aqui, porque não vamos falar muito sobre este assunto da sabedoria, mas eu quero só 2 versículos, que é o 18 e o 21. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E no 21 ele diz: como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Eu pregar, eu posso ser chamado de louco, porque eu já ouvi isso nas praças, ímpios dizer isto com alguém que estava proclamando a palavra de Deus, e Paulo estava certo. A pergunta é o seguinte, e que vocês já ouviram: o homem veio do macaco? Será? Por isso que a Bíblia fala que nós somos loucos por crer e pregar a palavra, porque cremos no Criador, cremos em Jesus Cristo. No dia 24 de novembro de 1859, o mundo ficou estarrecido, apesar de não ter comunicação, mas entre os homens da ciência, os homens de muitas letras, aquilo deixou o mundo estarrecido, pouco a pouco. Se fosse hoje, era em questão de segundos, todos sabiam, mas naquele tempo demorou um pouco. Mas mesmo assim, foi uma revolução entre os seres humanos, e principalmente aqueles que realmente crê no Deus Todo-Poderoso e no seu Filho Jesus Cristo.
O que foi que aconteceu naquele dia? Em Londres, um homem de ciência, por nome Charles Darwin, ou Darwin, inglês, naturalista, ele lançou um livro com o nome A Origem das Espécies. A Origem das Espécies. Este livro revolucionou o mundo, e principalmente o mundo religioso. Causou um espanto. Um país que resistiu bastante, porque já naquela época existia, vamos dizer assim, existia mais pessoas que criam em Jesus Cristo e obedeciam. Foi os Estados Unidos. Por quê? Porque lá tinha uma grande semente que foi plantada no princípio de homens cristãos e que continuavam pregando a palavra de Deus. Esta nação foi a mais resistente a não aceitar o que dizia aquele livro, a não ser os cientistas, é claro. A origem das espécies. Como que nasceu? Eu estou dizendo isso, mas eu nem li o livro. Interessante. Eu não li o livro e preciso de ler. Já li tantos livros e não li este livro. Só sei mais ou menos o que ele diz pelas leituras de outros livros. A palavra de Deus diz, o salmista diz, a exposição de suas palavras é que me dá a luz, que me dá vida. A exposição da sua palavra. Nós expomos a palavra de Deus porque é ela que traz à luz as nossas vidas. Paulo, quando estava preso em Roma, judeus iam à procura dele. Por quê? Porque ele fazia uma exposição de toda a vida israelita e provando que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mas para isto, o que precisava? Ter conhecimento da palavra, crer na palavra, para fazer a exposição delas às pessoas. Quando Neemias voltou de Jerusalém com o seu povo de volta do cativeiro, Neemias tornou-se o governador. Esdras era o escriba e tornou-se o pregador. E fazia a exposição das palavras, das grandezas de Deus, o que eles haviam recebido e depois foram derrotados, mas agora nós precisamos consertar. E ele expunha a palavra de Deus, dias e dias, lendo as Escrituras e explicando, fazendo exposição. Por quê? Nós precisamos desta palavra. Olha tudo o que ele ensinou e o que aconteceu, onde nós fomos parar no cativeiro, fomos derrotados, e aqui estamos, expondo novamente a palavra. Este homem, este cientista, quis mostrar ao ser humano a origem das espécies, de tudo que existe, da criação, sendo que Deus já tinha dito isto antes, e logo nas primeiras páginas da Bíblia. Mas o homem, quando ele deixa Deus, ou quando ele nunca creu em Deus, e ele busca a sua própria sabedoria, e ele quer inculcar na cabeça dos demais, de que ele está certo.
Vamos para a primeira página da Bíblia, no capítulo 1. Gênesis 1 e 26, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e todo réptil que se move. E o verso 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus é o Criador. Mas alguém apareceu dizendo que você veio do macaco. Vamos para Isaías, nós vamos ler alguns versículos. Se você não quer abrir a sua Bíblia, não precisa, mas se você quer acompanhar, Isaías 45. Isaías 45, vamos ver Deus reforçando, apesar que temos tantas outras passagens. Isaías 45, versos 12, vemos a palavra do Senhor dizendo: eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Deus é o Criador. Ele está reforçando: eu criei o homem, eu coloquei o homem na terra, para que ele me louvem, para que ele me respeitem como Criador. Mais na frente, no verso 22, ele diz: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há nenhum outro que seja Salvador. Lembre das palavras de Pedro nos seus primeiros sermões: debaixo do céu não existe nenhum outro que possa dar salvação. Jeremias 27, versos 5. Olha novamente a confirmação pela boca do profeta: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. Quando Deus estava falando isso, é porque ele ia castigar Israel, ia entregar na mão dos caldeus. Entrego a quem eu quero, porque eu sou o teu Criador. Vamos para um outro versículo que eu gosto muito dele, em Zacarias. Zacarias é no final do Velho Testamento. Em Zacarias, no capítulo 12, vemos o que Deus está dizendo pela boca de Zacarias. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Observe bem o que está dizendo aí no final: sou eu que formo o espírito do homem dentro dele. Não há outro. Esqueçam a idolatria dos egípcios. Esqueçam a idolatria do povo de Canaã e seus arredores e de todas as nações. Somente eu coloco o espírito de vida
dentro do homem, como disse lá no princípio, onde nós acabamos de ler. Ele é o Criador. Há muitos anos, quando o Evangelho chegou aqui no Brasil, a comunicação era feita, alguém que saía pregando, e os crentes daquela época usavam muito sair na praça pública, aos domingos à tarde, sábado à tarde, feriados à tarde, para pregar a palavra nas praças. E o pregador estava pregando, e lá apareceu um engraçadinho, ou um sábio, podemos dizer também. Chegou e levantou os dedos e falou: o que ele está falando aí não prova. A ciência já provou que o homem veio do macaco. O pessoal ficou estarrecido e o pregador olhou para a multidão, porque tinha muita gente, e costumava-se ajuntar muita gente naquela época, porque era novidade abrir as escrituras e falar, né? Mesmo que não cresce, mas ajuntava muita gente para ouvir. E o pregador falou para o pessoal, na hora: quem de vocês aqui é filho de macaco? Quem é filho de macaco, levanta a mão. Eu sou, também não sou. E o pregador falou: ô cidadão, só é o senhor mesmo que é filho de macaco. Sai andando, vai falar para outros: aqui não tem nenhum filho de macaco, acho que é só você. Aqui todos são criaturas de Deus e se tornarão filhos de Deus através de Jesus Cristo. Salmo 148, ele convida a toda a criatura, a todos os seres viventes, a louvar o Criador. Não vamos ler, porque ele é muito extenso, né? Mas o convite aqui está falando até dos animais que estão debaixo das águas, no caso da baleia, um grande animal. Louvar a Deus. E de fato, os animais louvam a Deus. Esse 148, um salmo bem poético. Quem nunca assistiu uma sinfonia de pássaros ao cair da tarde, ao amanhecer? Parece que não está dizendo nada, estão sim louvando ao Criador. Louvando ao Criador. E isto é lindo. Nós não paramos para pensar sobre isto, mas devemos voltar nas Escrituras, que eles estão fazendo exatamente aquilo que o Senhor deseja, louvando o Criador. Não sabemos de que maneira, mas todos os animais louvam a Deus. Sabemos dos pássaros pela grande alegria que eles fazem. Lembro muito bem, há muitos anos, no interior, tínhamos assim no fundo do quintal, uma moita grande de bambu, grande mesmo. E ali todas as tardes era uma festa, e também no amanhecer. Aqueles pássaros que chegavam cantando e ficavam entre as folhas do bambu, cantando, e aquilo começava ali quando o sol estava se pondo, e até a hora que estava escurecendo eles estavam cantando, e quando chegava 4 horas da manhã, novamente cantando. Criaturas de Deus, louvando a Deus, o seu Criador. Quantas vezes, na minha época de moço novo, andando pelo sertão, viajando a cavalo, passando dentro das matas, ali no entardecer, você via aquele louvor dos animais, dos pássaros, a natureza louvando o seu
Criador. Se a natureza, os animais fazem isto, porque eles irracionais, e eu e você racional, não procura louvar o Criador. Vemos o mundo caindo no poço do abismo, porque não querem dar louvor ao seu Criador. Mas vai acreditar naquele homem que disse que você veio do macaco. Faz lembrar das palavras de Jeremias: maldito o homem que crê no outro homem, quando ele está ensinando aquilo que é ao contrário ao seu Criador. Paulo, quando estava em Atenas, vocês conhecem dessa passagem no livro de Atos, capítulo 17, quando ele chegou em Atenas e viu a cidade repleta, cheia, dominada pela idolatria, imagem de muitos deuses gregos. E Paulo aproveitou. Vamos ver o que Paulo diz lá em Atos capítulo 17. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessário de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E completa: e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar na face da terra. Deus não habita em nenhum templo feito pela mão dos homens, como os homens costumam fazer. Deus habita no nosso coração, quando nós entregamos a nossa vida, o nosso coração, para que seja renovado. É aí que Ele habita. Isto aqui é um templo, é apenas um lugar para que nós possamos reunir e louvar a Deus. Quando nós saímos daqui, Deus está conosco. Ele não está aqui no templo, olhando para as paredes, mas no nosso coração, na nossa vida, aquele que entregou a Ele e procura satisfazer a sua vontade. Seres de todos os viventes. Quando se fala em viventes, voltamos mais uma vez em Isaías capítulo 45, nos versos 18, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e fez a ele e a confirmou, não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Criou para ser habitada pelo homem e por toda a sua criação. Então, Ele é o Criador. Ele criou o homem, Ele criou os céus, a terra, tudo que existe, não para ficar vazia, mas a terra está cheia de corações humanos vazios, sem a presença do Criador, sem o Espírito do Criador, mas sim um espírito maligno. Um espírito maligno que faz afugentar o homem do seu Criador. Corações vazios. Deus quer corações cheios do teu Espírito para fazer a sua vontade. São muitas as passagens. Jeremias continua falando. São os dois profetas que falam mais sobre este assunto. Aí em Jeremias, no capítulo 10,
Ele fez a terra com o seu poder, ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Vem um homem da ciência e coloca bichinhos de goiaba na tua cabeça para você deixar de crer no Criador e crer em você mesmo. O homem, porque é o homem, na sua ciência, que faz desviar você do seu Criador. A partir daquela data, de novembro de 1859, em todas as universidades do mundo, caiu esta erva daninha para tirar você daquele que o criou. Em todas as faculdades, universidades ensinam, e o resultado está aí. Um mundo em chamas. Um mundo em chamas, porque não respeitam, não louvam o seu Criador. Enquanto um grilo, um molusco qualquer, é uma criatura de Deus e tem lá sua maneira de louvar o Criador. Os irracionais, mas o racional não quer louvar o seu Criador e passaram a crer na ciência do homem, como a Bíblia nos previne lá em Timóteo. E já o próprio Daniel também prevenia isto, a sabedoria do homem no futuro, que iria desviar o homem dos princípios da criação. O homem veio do macaco, é o que eles ensinam. Enquanto a Bíblia já fala desde o princípio que o homem é filho, é criatura de Deus, como qualquer outra criatura. E a Bíblia continua, temos várias passagens a respeito desse assunto. O Jeremias, ele repete novamente lá no capítulo 51, e versos 15, ele torna a afirmar, né? Isso aqui é quando eles estavam já encaminhados para a Babilônia. O Senhor diz, Jeremias diz: Ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Jeremias está repetindo as mesmas palavras lá no capítulo 10 e versos 12, quando Deus transmitiu a palavra a ele. Por isto, a palavra da cruz é escândalo para o mundo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus. O que Deus quer do homem, sempre quis e continua querendo. Vamos aí para Isaías 44, o que Deus diz a respeito de tudo isto. Aí no 44, versos 21, o Senhor está dizendo: lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti, apague tuas transgressões, como a névoa, os teus pecados como a nuvem, torna-te para mim, porque eu te remi. Ele estava dizendo ao Israel, e Jesus Cristo continua dizendo aos homens da nossa época. O que Deus quer com o homem da nossa época
volte para mim. Eu quero você, eu te remi, eu derramei o meu sangue por você, volte para mim. É isto que Deus quer. Aí do lado, Isaías 43, versos 25, o Senhor diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Eu mesmo. O amor de Deus era tanto, e é tanto, pelo homem, que mandou o seu Filho. E olha que aqui, quando Deus está falando, Jesus Cristo ainda não tinha vindo à terra. Ele não tinha ainda trazido a última mensagem de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo é o último mensageiro de Deus. O grande profeta, como alguns judeus o chamaram. Mas Deus já estava dizendo a Israel: eu apago as suas transgressões por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. É o que Deus quer do homem. Sempre foi assim, e sempre será assim, enquanto o homem desobediente estiver na face da terra. A mensagem é sempre a mesma: volte para mim, eu te remi. Somos filhos de Deus. Os animais, as plantas, criaturas de Deus. O macaco é um animal, uma criatura de Deus. Não somos filhos de macaco. Que Deus nos abençoe. Tu respondes, peço e terei. Tu respondes, busco e encontrarei. Tu respondes, peço